Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês têm passado? Tudo certinho com vocês, meus queridos? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. Eu sou o professor João Fontana, sou professor de ciências e hoje nós iremos fazer uma videoaula de resolução de exercícios a respeito do nosso sistema nervoso. Beleza? Então preciso que vocês peguem lá o seu livro didático, preciso também que vocês peguem lá o seu livro de atividades. Preciso também que vocês peguem o seu lápis, a sua caneta e a sua borracha para que nós consigamos fazer uma aula bem proveitosa. Beleza? Vamos lá então. Me acompanhe aqui na resolução desses exercícios. Estabeleça a relação correta entre as colunas e em seguida assinale a alternativa correta. Então aqui nós temos número 1, cerebelo, né? Então aqui nós conseguimos ver que aqui nós temos os órgãos do nosso sistema nervoso, tá? Número 1, cerebelo. Número 2, bulbo. Número 3, cérebro. Número 4, medula espinal. Número 1, em organismos humanos, nós temos aqui controle das funções respiratórias. Número 2, em organismos humanos, nós temos aqui responsável pelo ato reflexo. Número 3, nós temos aqui controle do equilíbrio. E número 4, nós temos aqui responsável pelos sentidos e pelas atividades intelectuais. Então aqui, ó, vamos fazer uma relação. Então olha aqui, ó, relação correta entre as colunas. Então aqui nós temos podemos fazer uma relação do cerebelo com o controle do equilíbrio. Tá? Então o cerebelo, lembra lá que é uma parte do nosso encéfalo que tem função de fazer o controle do equilíbrio. Tá? O bulbo tem função de controle das funções respiratórias. O cérebro ele tem função de fazer, ele vai ser responsável pelos sentidos e pelas atividades intelectuais. E a medula espinal ela vai ser responsável pelo ato reflexo. Então aqui nós podemos colocar 1, 3, número 1, cerebelo, controle de equilíbrio, 1, 3, bulbo, 2, 1. Então olha aqui, ó, controle das funções respiratórias, 2, 1, tá? Cérebro, responsável pelos sentidos e pelas atividades intelectuais, 3, 4. Medula espinal, responsável pelo ato reflexo, então 4, 2. Então a resposta certa é a letra D. Então aqui fica 1, 3, beleza? 2, 1, beleza? 3, 4, beleza? E 4, 2. Beleza, gente? Então a resposta certa é a letra D. Vamos para o próximo exercício. As respostas automáticas involuntárias que realizamos rapidamente diante de um estímulo são chamadas de reflexos. Sobre eles, responda às questões a seguir. Letra A. Qual parte do sistema nervoso central comanda os reflexos? Então aqui vai ser responsável por fazer, lembra lá do ato reflexo, que é uma reação da nossa medula espinal, que é a resposta em relação ao momento de perigo. Por exemplo, quando nós colocamos a nossa mão numa chapa quente, por exemplo. Então esse é um ato reflexo. Então a parte do nosso sistema nervoso central que vai comandar os reflexos é chamada de medula espinal. Letra B. Quando ocorre o reflexo, a mensagem não precisa chegar ao encéfalo para que a resposta seja formulada. Qual é a importância desse mecanismo para a nossa sobrevivência? Olha lá. Então ele possibilita respostas rápidas. Então, quando ocorre reflexo, a mensagem não precisa chegar ao encéfalo. Então ele vai fazer um caminho, digamos assim, entre aspas, mais curto. Né? Então, para que seja formulado. Então precisa ter uma resposta rápida em situações de perigo, deixando o corpo em alerta e evitando danos maiores ao corpo. Beleza, gente? Então, letra A, qual parte do sistema nervoso central comanda os reflexos? A medula espinal. Letra B, quando ocorre o reflexo, a mensagem não precisa chegar ao encéfalo para que a resposta seja formulada. Qual é a importância desse mecanismo para a nossa sobrevivência? Ele possibilita respostas rápidas em situações de perigo, deixando o corpo em alerta e evitando danos maiores ao corpo. Beleza? Próximo exercício aqui agora. Sobre a relação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, é correto afirmar que: letra A. Essas duas partes do sistema nervoso não se comunicam e são responsáveis por coordenar partes diferentes do organismo.
Letra B. O sistema nervoso periférico é formado por nervos e gânglios, que captam estímulos, os quais são enviados ao sistema nervoso central para serem interpretados. Letra C. O encéfalo é formado pelos nervos do sistema nervoso periférico. E letra D. O sistema nervoso central capta as informações do meio externo e envia para o sistema nervoso periférico. Aqui a resposta certa é a letra B. Tá? Então vamos ver o que está errado na letra A. Olha aqui, ó, essas duas partes do sistema nervoso central não se comunicam. Errado porque elas se comunicam. B é a correta. Letra C, o encéfalo é formado pelos nervos do sistema nervoso periférico. Então o encéfalo é o sistema nervoso central. O sistema nervoso central capta informações do meio externo e envia para o sistema nervoso periférico. É o contrário, tá, gente? Então a resposta certa é a letra B. Outro exercício aqui agora. Observe a figura e complete o nome da estrutura ou da função na tabela abaixo. Então aqui nós temos algumas estruturas aqui. Então aqui nós temos número 1, que é o cérebro, igual você consegue ver aqui. Número 2 é o cerebelo. Número 3 é o hipotálamo. Aqui nós temos o número 4, a ponte. E a número 5 é o bulbo. Então aqui nós temos que fazer e completar o nome da estrutura ou da função. Nome da estrutura do número 1, aqui nós já temos que é o cérebro, e a função é memória, consciência, linguagem, emoções e sentidos. Beleza? Número 2, eu já dei aqui para vocês a resposta. O nome da estrutura é cerebelo, né? Então que vai atuar na coordenação motora e no equilíbrio. Número 3 aqui, ó, igual eu coloquei aqui para vocês, é o hipotálamo. Então o hipotálamo ele tem função de atuar na regulação da temperatura corporal, da fome e da sede. Produz hormônios que atuam na glândula da hipófise. Beleza? Aqui agora, número 4, igual eu já dei aqui para vocês a resposta, a ponte. Ela tem função de regular os centros respiratórios presentes no bulbo e coordena os movimentos corporais. E o número 5, igual eu dei para vocês aqui, é o bulbo, né? Então controla as funções automáticas como a respiração, a digestão, o batimento cardíaco e os reflexos. Beleza? Outro exercício aqui agora. As frases a seguir relatam situações ocorridas com algumas pessoas. De acordo com os sintomas relatados, defina se o sistema mais prejudicado na situação foi o sistema nervoso central, SNC, ou o sistema nervoso periférico, que é o SNP. Justifique sua resposta. Letra A. Carlos cortou o dedo da mão com uma faca e depois disso não consegue mais sentir perfeitamente a textura, temperatura e pressão de objetos com um dedo machucado. Sistema prejudicado é o sistema nervoso periférico. Justificativa porque Carlos lesionou o nervo do dedo, que permite as sensações relacionadas ao tato. Então lembra lá que vai ter a função dos sentidos. Esse nervo pertence ao sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico está relacionado aos nervos. Letra B. João caiu e danificou a sua coluna vertebral. Infelizmente ele ficou paraplégico. E além de não conseguir mais andar, perdeu a sensibilidade nos membros inferiores. Então lembra lá que quando nós falamos assim da medula espinal, então quando as pessoas ficam paraplégicas tem a ver com a medula espinal. Então o sistema prejudicado é o sistema nervoso central. Beleza? Então aqui o sistema prejudicado é o sistema nervoso central, tá? E a justificativa é: João sofreu uma lesão de medula espinal, perdendo os movimentos dos membros inferiores, e a sensibilidade também foi perdida pela ação pelo dano à medula espinal, ou seja, ao sistema nervoso central. Letra C. Carolina desenvolveu a doença de Parkinson e sofre com a produção de movimentos involuntários. Essa doença está relacionada com a perda de células nervosas numa região específica do cérebro. Então aqui, ó, cérebro, sistema prejudicado é sistema nervoso central. Justificativa, então a perda de neurônios do cérebro está relacionada ao sistema nervoso central. Beleza? Outro exercício, marque verdadeiro V ou F falso nas afirmativas abaixo sobre o sistema nervoso e corrija as falsas que se tornem verdadeiras, para que se tornem verdadeiras. Letra A. O cérebro é um órgão de complexidade intermediária no corpo humano.
No entanto, consome pouca energia para funcionar. Isso aqui é falsa. Letra B. Os órgãos do sistema nervoso central são protegidos por ossos e por membranas chamadas de meninges. Verdadeiro. Encéfalo, cérebro, tálamo, hipotálamo, ponte, bulbo fazem parte do cérebro. Isso aqui é falso. Beleza? Do encéfalo partem 12 pares de nervos cranianos e da medula partem 31 pares de nervos espinais. Verdadeiro. Os nervos são formados por feixes de neurofibras contidas tanto de axônios quanto de dendritos. Os gânglios são dilatações que ocorrem em determinados nervos. Isso aqui é verdadeiro. Tá? Então, letra A correção. Então, o cérebro é o órgão mais complexo do corpo humano. Então, é um órgão de complexidade intermediária. Então, é o mais complexo. E não consome pouca energia, muita energia. Beleza? E a letra C, cérebro, cerebelo, tálamo, hipotálamo, ponte e bulbo fazem parte do encéfalo. Tá? Então não fazem parte do cérebro, não, fazem parte do encéfalo. Então inverteu aqui. Beleza? Outro exercício, na tabela abaixo indique qual parte do sistema nervoso periférico é utilizado nas atividades e somático. Nas atividades somático, controle voluntário ou autônomo, controle involuntário. Batimento do coração. Autônomo ou somático? Esse aqui vai ser autônomo. Ato reflexo, autônomo ou somático? Autônomo. Secreção de hormônios, autônomo ou somático? Autônomo. Mastigação, autônomo ou somático? Somático. Digestão, autônomo. Assoviar, somático. Praticar exercícios, somático. Movimento intestinal, autônomo. E chorar, somático. Beleza, gente? Então a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.